Léo, o que é receber nota 10 numa final de campeonato? O que significa para você? A alegria é muito grande, né, Reinaldo? Eu acho que, não lembro se no campeonato esse ano teve algum 10 ainda, não lembro. Pra ser sincero, eu não lembro. Eu acho que a maior nota tinha sido a do Kias, 9,6. E a gente chega assim, a primeira vez numa final e receber um 10, a alegria é muito grande. Qual a sua idade, Léo? 24. 24 anos. Interessante, eu assisti domingo lá em Cajaíba e Léo joga no time do Pau Brasil. Entrou no segundo tempo de meia. Que sabe jogar, viu, Galhão? Tem um bom passe, melhorou inclusive o time, mas você tão jovem fez a opção por arbitragem. Por que, que se desistiu tão cedo de jogar futebol, Léo? Mas pra falar a verdade, até eu nem sei, viu? Eu nem sei o que foi. Foi um negócio que começou na DV lá no campo da Urbis. Começou, foi pegando gosto pela coisa e ao tempo a gente foi esquecendo o futebol. Mas viu, Calão, o time dele inclusive empatou, ele entrou no segundo tempo, o time melhorou ofensivamente, tem jeito pro negócio. Qual foi o momento que você sentiu mais dificuldade naquela final entre Ipiranga e a equipe do Fluminense? Sem dúvida nenhuma, na hora do gol. Na hora do gol do Ipiranga, que o Carlinhos, um lance infeliz dele, que ele estava um pouco coberto, ele deu o impedimento e ele não viu que quem tirou a bola foi o zagueiro do Fluminense. E na hora que eu dei a continuidade, para infelicidade nossa, infelicidade entre aspas, saiu o gol da equipe do Ipiranga. Então foi uma responsabilidade muito grande que eu assumi e graças a Deus tudo deu certo. Foi a primeira final que se apitou aqui em Valença do campeonato Municipal. Isso, primeira final. Era um sonho seu. Com certeza. Claro, né, no nosso nível, aqui na comunidade, você marcar uma final de campeonato não deixa de ser algo muito positivo. Até porque, para você acontecer lá fora, é importante que aconteça primeiro na sua localidade. Né? É isso que eu falo, às vezes, de alguns atletas aqui em Valença, que não conseguem nem ser titular aqui no seu time, muito pior na seleção de Valença, e às vezes se aventura pelo profissionalismo. Fica muito difícil, fica muito complicado. Concorda, Léo? Concordo sim. Inclusive, Reinaldo, no sábado passado da Eurocopa, teve um lance idêntico ao meu de Carlinho. O jogo eu não lembro mais, não recordo mais o jogo qual foi. O assistente estava encoberto, ele deu impedimento e o árbitro mandou seguir. Só que para a felicidade dele não saiu o gol. A única diferença foi essa que não saiu o gol como saiu no jogo da gente. Falando em Eurocopa, né? Alguns problemas, poucos problemas têm surgido de arbitragem, mas um deles foi no jogo passado, no jogo da Ucrânia, que a Ucrânia marcou o gol e o árbitro estava no fundo do campo, no fundo olhando para o lance, né? E terminou não dando o gol para o time da Ucrânia. O Blatter já está dizendo aí a questão de que agora é uma necessidade colocar a tecnologia. Aí pergunta-se, o quarto árbitro, aquele que está no fundo do campo, não serve para nada? Acho que servir serve, mas ele foi infeliz no lance, todo mundo deu pra ver que ele estava muito perto do lance, deu pra ele ver, mas eu não sei o que foi que se passou na cabeça dele na hora, não sei se ele tirou a visão do lance e não viu que realmente a bola passou e passou muito. Mas o quarto árbitro, se você olhar, relembrar o lance, ele está olhando para a bola. Isso. E você vê a bola passar do poste, né, do poste ao seu lado, e ele aí. E outro lance aconteceu aqui no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, aquela jogada do Ibson, que ali, o que aconteceu ali, o quarto árbitro, ele apontou mandou seguir o lance, disse que não houve nada. Ele disse que não houve nada, e aí o árbitro marcou pênalti. Aí a pergunta é, para que colocar o quarto árbitro? Só para elevar o custo? Aí fica um pouco difícil, porque na verdade são assistentes, não é isso? A autoridade maior sempre é o árbitro. Se o árbitro viu que a bola foi pênalti, o assistente, ele disse que não foi, ele quiser marcar, ele pode marcar, sabendo que a responsabilidade vai ser toda dele. Mas no lance daquele, por exemplo, com uma bola que bate na marcação da trave, que é uma das bolas mais difíceis que existe, e essa que tem criado problemas. Você não acha que seria mais interessante, mais inteligente o árbitro seguir a marcação do seu parceiro? Com certeza. Daria mais segurança para ele, né? Com certeza. O Blatter, agora em julho, define, né, essa questão que na Eurocopa já está utilizando a questão desse quarto árbitro no fundo, como aqui no Brasil também já está utilizando. E vai acrescentar a questão agora da tecnologia. Você acha que deve acrescentar, além da tecnologia, também deve ter um árbitro no fundo? Se for da tecnologia, eu acho que a questão do árbitro não precisa, porque como estou querendo botar, se não me engano, um chip na bola, o chip vai ter a certeza total do lance, se a bola entrou, se não entrou, se foi, se não foi, o chip eu acho que vai tirar toda a dúvida. Agora, voltando aqui, continuando aqui no Brasil agora, voltando à questão do Corinthians e Santos, nesse jogo agora do meio da semana, no final do jogo, já praticamente nos acréscimos, o Corinthians empatando o jogo, já classificado, uma falta
pelo lado direito do Corinthians, lado esquerdo do Santos. O Bandeirinha pega o spray e faz um semicírculo. O que é que você achou daquela atitude? Eu, na verdade, eu vi muito só o comentário, porque quarta-feira eu estava viajando, eu não assisti o jogo, mas eu vi muito comentário na rua, eu não cheguei a ver o lance, o que foi acontecer, eu não vi, mas eu vi o pessoal comentando muito desse lance. Na verdade é o seguinte, o juiz utilizou o spray para marcar o local da falta. E ele utilizou o spray, o Bandeira, para delimitar realmente o espaço proibido para o jogador do Flamengo, do Santos não penetrar. No caso, os 9,15 m. Esse 9,15 aqui é do Corinthians, ele é impenetrável por vocês do Santos. Aí o torcedor, o gozador, diz o seguinte, que quando ele riscou o spray, simplesmente ele escreveu a palavra eliminado. Léo, vamos voltar agora a falar do Campeonato Valenciano, né? Do ponto de vista disciplinar, foi um jogo difícil aquela final? Foi um jogo difícil. Eu acho, Reinaldo, até assim que semifinal pra mim é até mais difícil que a final. Porque geralmente a final os dois times não querem saber de dar pancada, de dar porrada, sempre quer jogar bola. Então foi o que os dois times fizeram e merecidamente pra mim o Fluminense foi o campeão. O Fluminense realmente fez uma grande partida, foi o time mais equilibrado e foi o time mais regular da competição. Eu conversei antes do jogo com um árbitro da Liga, Oséias, que foi muito pouco utilizado. O Oséias, na sua fala, ele deixa transparecer de que ele está sendo injustiçado. Você acha que ele está sendo injustiçado ou a política do diretor de árbitro tem sido a mais correta e tem melhorado muito o trabalho de vocês? Infelizmente eu não sei o que está acontecendo, porque deve ser alguma coisa... Isso aí só o próprio Norberto, que é o diretor de árbitro, pode explicar o que está acontecendo com ele com o Zé. Não sei se teve alguma conversa extra-campo entre os dois ou alguém falou alguma coisa. Aí só o próprio Norberto pode explicar isso aí. Falando ainda de outros árbitros, vez ou outra o Guilherme, lá da cidade de Sicamamu, tem dado assim umas indiretas, né? É o Carlos Guilherme, né? Isso. Mas parece que já melhorou a relação dessa vez, que já está utilizando o árbitro de Valença para o Interdistrital. Você acha que a tendência é melhorar essa relação entre Cairu e a Liga aqui através do diretor de árbitros? Com certeza, sempre melhorando. Eu, inclusive, fui para um jogo lá já esse ano. E uma tranquilidade total, eu tenho uma amizade muito grande com o Guilherme, não sei porquê também, algumas conversas extra-campos interferiram no trabalho dele com o Norberto, mas é coisa que se conversando tudo se acerta. O que é mais complicado, marcar um jogo aqui na Liga ou marcar nas ilhas? Na ilha é muito pior. Tem tido algum problema? Você tem algum fato assim que tenha tido com você? Comigo, graças a Deus, nunca teve nada não. E existe a garantia, existe a proteção policial? Tem dois policiais que é uma coisa que eu acho que não protege totalmente, porque duas pessoas não vai ganhar, não vai conseguir evitar um tumulto com 20, 30 pessoas, mas dá uma segurança. Se o bicho pegar, ninguém segura, né? Já foi. Então, o que garante, na verdade, é a boa performance do árbitro, aí sim. É como a gente fala, é a regra 18, né, que a gente tem que utilizar bastante, mas não encostou, a gente para logo, não deixa descambar muito para violência, porque sabe que na ilha o pessoal é mais duro, as chegadas são mais fortes.